Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Somos Muitas! Mais uma vez a gente está aqui para conversar com vocês e desenrolando aí o assunto que a gente gosta muito, que é empreendedorismo. Aqui a gente vai falar muito sobre isso, o desafio de empreender, a alegria do empreender, às vezes a tristeza eu ia falar isso, às vezes o choro, tristezas, mas tudo também, bem. Sobre tudo isso, e temos muitos assuntos aí para vários episódios, mas hoje a gente quer começar do começo, que é o quê, gente? Quando você pensa em empreender, muitas mulheres estão numa carreira, às vezes anos numa empresa, eu quero empreender, descobre aí algum talento, né, que tem, eu vou fazer uma transição, agora eu quero dar mais atenção para os meus filhos e tal. Várias situações, né, a gente vê aqui na loja, clientes que contam pra gente, amigas também, tudo mais, mas existe um medo que é para todo mundo mesmo, esse medo de empreender, esse início, né? A gente quer falar um pouco sobre isso. Falando do meu medo, assim, na verdade... Você tem medo? Eu tenho medo? Não, eu ia perguntar isso. Porque você que é irmã, você não pode responder isso. Não, uma das coisas, né, que eu estava pensando em pontuar no nosso podcast sobre medo de empreender, é que tem algumas pessoas que nascem com o sangue do empreendedorismo. Cara. E essas pessoas, normalmente, elas não têm medo, que é o caso da Gabi. Ela não tem medo mesmo. Então, sabe aqueles casos que a gente vê de ouvir falar, já tive 10 empresas, quebrei as 10 e estou começando uma nova. Então, além de não ter medo de iniciar, essa pessoa é muito resiliente. Ela tenta e tenta e tenta até dar certo. Então, existem essas pessoas fora da curva, que como é a Gabi, mas tem pessoas talvez mais como eu e a Cris, que somos mais inseguras, temos mais medos, né, em relação a isso, então vai ser um mix aqui de kamikaze versus medo. E é perfil, né, um perfil. Eu tenho perfil conservador, então a me arriscar a algo assim, é engraçado. Isso que você falou é muito legal, porque assim, eu nunca fiquei mais de, acho que 1 ano e meio numa empresa. Nunca, gente. Carteira assinada, eu nem sei onde é que tá. E ela só ficou por uma questão de necessidade muito pontual, né? Que você precisava de algo fixo. Aí eu já tava ali, eu já pensava o que eu ia fazer, o que eu queria fazer. Então eu nunca tive essa história de ficar anos no mesmo lugar. O que você já teve, né? Eu cresci ouvindo meu pai falar que tinha que ficar muito tempo numa empresa para você mostrar uma responsabilidade com a empresa. Nossa, você vai sujar sua carteira. Não sei se vocês ouviram isso, mas eu ouvia muito isso. Eu era pequena, eu ouvia meu pai. Não, esse negócio de sujar carteira não funciona. Então, eu cresci com uma mentalidade conservadora, que eu tinha que ficar na empresa e ficar anos. Meu pai ficou anos na mesma empresa, se aposentou nessa empresa, né? Então, eu tenho isso daí muito forte. Não é um perfil que sai assim arriscando. Não, para mim é como fala, sair de uma empresa, ou eu saio pela porta da frente, como ele falava, entra pela porta da frente, sai pela porta da frente. Eu saí e pensava assim, se um dia lembrarem de mim e eu estiver sem trabalho, eu posso voltar para esse mesmo lugar. Deixar a porta aberta, né? Então eu vim de uma geração desse jeito. Eu vim de uma geração que foi ensinado, foi passado. Então isso foi naturalmente vivendo. Eu acho que tem um pouco de geração, né? A gente vê muito as gerações novas que não pensam muito nessa questão do CLT e de ficar. Sim. Então existe algo que é geracional, mas existe algo que é personalidade mesmo, que eu vejo muito lá em casa. Então o meu pai, ele foi empreendedor a vida inteirinha, toda, até hoje, né? Ele foi empreendedor. E nós vimos desafios, não é que ele foi um empreendedor que foi super sucesso. Né, os desafios do início foram grandes, né? Então nós 3 crescemos vendo isso, vendo meu pai empreender o tempo todo. Eu nunca vi meu pai sendo CLT, nunca vi. E só a Gabi puxou esse lado dele. Meu pai também nunca parou para pensar em trabalhar para alguém, e a Gabi é a mesma coisa. Diferente de mim, da Simone, que nós sempre fomos mais para esse caminho mais conservador. Então existe geracional, mas existe personalidade mesmo de cada um. É o perfil. Né? A mesma história, mas cada uma de nós cresceu de uma forma diferente. Sim, e é isso, assim, eu nunca, não me lembro realmente de ter um medo, porque eu sempre pensava assim, eu vou trabalhar,
Aham. E eu não pensava que eu tinha que faturar muito. Acho que isso é uma coisa importante também, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou... Ok, tudo bem, tô no CLT e ganho X. Ganho 10 mil. Como é que eu vou fazer 10 mil nessa nova empresa que eu tô... Realmente, é um desafio. É um desafio, uma construção. Mas se você tem uma organização, um planejamento antes, né, um plano realmente de vida, você vai construindo isso aos poucos. Mas eu sempre, como eu não queria ganhar 10 mil, eu não tinha esse pensamento, mesmo porque eu comecei a empreender, eu tinha 20 anos, 21. Muito cedo, então, para mim, morando na casa dos meus pais, eu não tinha grandes pretensões. E isso foi de certa forma, me treinando. Aham. Me Impulsionando, né? Jogando você. Então se eu ganhar R$500 Tá na tudo época, tava Aham. ótimo. E isso foi destravando esses medos. E essas inseguranças. Sim. Porque é muito isso, né? O que traz esse medo? É a insegurança de não... de não pagar uma conta. De não dar certo, de não ter dinheiro você pra pagar. você fracassar mesmo. Não vou ter dinheiro. E aí, vou comer o quê? Uhum. Essas são algumas perguntas, né? Como que eu vou pagar? Como que eu vou viver? Passa algumas inseguranças e natural, né? Agora, aquela frase, né? Você tá com medo, vai com medo mesmo? Sim. Eu acho que isso você sempre foi assim. Tô com medo, mas eu vou me arriscar, vou pra cima. Acho que, né, esse medo, a insegurança, que mais? Né, que a gente vê as mulheres... Né, falando especificamente de mulheres, quais medos vai gerando? Eu acho que até uma certeza de que é boa naquilo. Tá dentro da insegurança, Sim. mas não é só uma insegurança financeira, mas é uma insegurança de será que eu vou cumprir isso que eu tô querendo fazer? Será que as pessoas vão querer o que eu estou vendendo, né? Porque nada mais é do que vender alguma coisa, né? Produto. Mesmo que seja o serviço ou o produto, mas é vender. Mas será que as pessoas vão querer comprar? Vão entender o produto, né? Então existe esse medo, não só pessoal de não pagar as minhas contas, mas até vergonha mesmo. Tem muitas pessoas, né? A gente tem a Lívia que fala muito sobre isso, de não ter medo de colocar cara nas redes sociais. E tem muitas mulheres que começam a empreender, tem um produto ali lindo e não tem nem coragem de aparecer na internet para divulgar esse produto. Então já é uma insegurança de nem conseguir divulgar o próprio serviço. Falando nisso, né? O caso da Vanessa... Ela tem um trabalho CLT aqui na Santa Costura, mas paralelo você tem um trabalho de consultoria e tudo mais, que é uma forma de você empreender. É claro, gente, que existe um empreendimento CLT. Existe um empreender dentro da empresa que você está trabalhando. Com certeza. Isso tem que acontecer. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, né? Que você falou, como que eu vou me vender? Como que eu vou, né? É um medo que acontece. E como que você venceu esse medo? Você teve esse medo mesmo de oferecer o seu serviço? Na verdade. Essas coisas assim, como eu falei de personalidade. Então, quando a gente é um pouco mais retraído, ou tem um pouco mais de receio, de insegurança, é bom estar perto de pessoas que não têm medo e não têm insegurança, como é o caso da Gabi. Você tá do lado de uma pessoa, da pessoa certa. Então, eu sempre trabalhei na área financeira, muitos anos no mundo corporativo, eu já vai fazer 8 anos aqui na Santa. Então, a minha vida sempre foi muito trabalhar com finanças para quem, né, eu tô trabalhando ali. E aí, a gente teve o primeiro negócio de mulher, que é um evento... marcou, né? Maravilhoso, que a gente precisa voltar, que sempre foi um evento para fortalecer as empreendedoras, para ensinar, né, de compartilhar informações e conhecimento para empreendedoras. E tinha que ter um assunto, é óbvio, de finanças para negócios, tinha que ter esse assunto. E aí a Gabi veio, né, Cris foi mais uma coisa, e jogou e falou assim, olha, você que vai fazer essa palestra de educação financeira para negócios. Eu falei, não, nunca fiz, não tem possibilidade disso, mas não temos muita possibilidade de falar não quando a gente tem uma pessoa que vai e faz as coisas e joga, né? E a gente aproveita muito isso, que a gente cresce junto, né? Então, quando teve negócio de mulher, eu comecei a ver o quanto eu amava ensinar no geral, qualquer assunto, né? E finanças, por ser a minha expertise. Então, foi muito gostoso poder ensinar aquelas empreendedoras sobre finanças. E a partir dali, foi uma formiguinha, assim, né? Foi uma coisa que legal. Acho que eu posso também ganhar dinheiro com isso.
né? E eu lembro que foi, acho que na pandemia, que as coisas estavam mais tranquilas, quando começou a também poder se encontrar uma pessoa ou outra, mas naquele período que eu comecei a divulgava os cursos de workshop, eu fiz alguns workshops, então ali começou a virar negócio, consultoria online, então começou a virar um negócio, mas que até hoje é um desafio para eu divulgar. Eu mesmo faz muito tempo que eu não apareço nas redes falando nada sobre finanças. Então, mesmo eu tendo certeza do que eu tô falando, não tenho dúvida do que eu tô ensinando. Sim. Então, não é uma insegurança de que eu não sei falar, ou eu não sei ensinar. Não é isso, mas, sei lá, fico com vergonha às vezes de fazer vídeo, de fazer uma postagem a respeito. Então, tem época que eu faço toda semana, pelo menos umas 3 vezes, aí eu fico no hiato, assim, de meses, que é o que eu tô agora. E não falo, porque é um desafio. Então não é só eu vendo um curso, eu vendo uma consultoria, mas eu preciso saber falar nas redes, fazer vídeo a respeito. E nem é por não ser Instagram, porque eu sou uma pessoa do Instagram, posto treino todo dia, meu café todo dia, eu posto, o que eu estou fazendo normalmente eu posto, mas justo o que eu vendo, eu não posto. Olha como é incoerente isso, né? E igual a mim, tem muitas mulheres que passam pela mesma coisa. Postam tudo na vida, mas o próprio negócio ela acaba não postando. Que é a sua marca. Que é a minha marca. Então existe mas esse desafiador, é desafiador mesmo. Você também tem dificuldade para divulgar seu trabalho? Muito. Conta um pouco disso, Cris, porque para todo mundo, né, que segue a gente, sempre te viu CLT aqui dentro da loja e tudo mais. E hoje você tá num outro formato. Sim. Como foi isso? E aí você já entra nesse medo aí de mostrar, né? Que acontece na transição, uma das coisas nessas transições que para mim assim foi meio chave é buscar conselho com pessoas que já estão ali. Por mais que eu tenha você que está aqui, que inspira, que joga, você é dona da marca. Então assim, quando vem alguém de fora, poxa, e te ajuda num conselho, olha, esse é o seu talento, você faz isso, você tem isso aqui, aquilo te faz... Te fortalece. Então, assim, bons conselhos eu acho que é fundamental, primeiro de tudo. Primeiro que surgiu o desejo em mim, né? Eu falei, eu não quero ter um formato de vida muito fechado, com horários. Então, sempre surge uma necessidade, né? Uma carência sua. Uma inquietação. Uma inquietação, essa é a palavra. E tudo veio por causa de uma transição hormonal, que foi a menopausa. Eu acredito muito nisso. Então veio tudo junto, veio o climatério, depois já entrou a menopausa, e nisso tudo eu fiquei ali, na loucura. Falei, nossa, o que eu quero? Como que eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Não, eu não quero estar nesse formato. Então, não saber o que você não quer é o começo. Eu sabia o que eu não queria. Falei, não, isso eu não quero, isso aqui também não quero. Agora, como vai ser? Não sei. Então, aquilo foi surgindo. E não é fácil, porque eu tô na empresa há anos, com benefício, com férias, você sai de férias, você recebe dinheiro, não é? Tem várias coisas que acaba trazendo um conforto para você, uma estabilidade. E falar de Cris, eu gosto da estabilidade, eu gosto. Então, para mim, assim, não trabalhar na estabilidade é um desafio, é um exercício mental. Falar assim, não, nada vai me faltar. Primeiro que Deus que me sustenta. Mas e aí? Quem que vai comprar meu pãozinho, né? Então, assim, tudo isso para mim está sendo um grande desafio. Mas, no processo, depois que a coisa criou forma, que foi o ano passado, que começou a criar, no final do ano passado começou a criar forma, e esse ano surgiu mesmo, agora você vai fechar o CLT. E você vai pro PJ. Para mim foi quase um término de relacionamento. De vontade de chorar, de ficar mal. Falei, bom, pronto, acabou. E aí? Quem é a Cris? A Cris não é a santa. A Cris agora presta serviço para Santa Costura. Ela é uma pessoa, ela é uma marca, uma consultora de imagem, que eu não trabalho isso, que eu tenho essa formação e não trabalho isso fora. Com várias outras coisas que aí aquela... você é isso, então você pode fazer aqui, mas também você pode ir para o mundo. Meu Deus, é como se... Sabe a águia? Agora, se eu tô falando, tô lembrando da mãe águia, quando ela joga os filhotes. Você me jogou. Você foi lá em cima, puxou, pegou o filhotinho, porque eu sou meio filhote seu, né? 15 anos, vamos lá.
15 anos. Aquelas que já vai chorar, gente. Não dá. No podcast, não pode. Coloca a língua pra cima no céu da boca e segura. Mas é isso. Então, assim, quando a gente se encontrou, você me jogou. Ai, pronto, vou chorar. Que episódio é esse, gente? Corta! Enfim, eu tava numa fase da minha vida que você me jogou. E aí, eu tava ali, sem nada, né? Não tinha dinheiro. E aí você me jogou, falou, vai, Cris, tá. Aquilo também era novo, tava na minha zona de conforto. Mas você me jogou. E agora no CLT, você também me jogou do penhasco. Então, assim, ainda não tô segura, tá? Ainda não tô voando. O voo tá assim. Mas eu agradeço a Deus muito. Porque se você me perguntar, você quer voltar pra trás? Não quero. Acho que eu acho que uma coisa que a Vanessa tinha falado também é essa coisa assim, nós somos Cadê jogadas. o lencinho, gente? Cadê? Ó, dá licença, cortei você, desculpa. Mas aqui tinha que ter uma caixinha de lenço. Pra esses né, momentos. Jamile? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que assim, a gente é jogada de alguma forma. Com certeza. Então, vai lá, faz um workshop, dá uma aula. Faz isso, vamos fazer aquilo. A vida joga a gente para certos lugares. Exato. Que se a gente consegue... quando a gente se deixa... Beleza, o maior desafio, vou fazer uma aula. Vou montar um workshop que eu nunca fiz. Ouve essa, hein, Jamile? Eu falei pra Jamile, vamos fazer um workshop de conteúdo com celular aqui em Campinas. Não, eu não estou preparada ainda. Assim, então segura essa. Mas eu acho que quando a gente beleza, esse aqui é o meu desafio, mas eu vou. Sim. Eu enfrento esse medo, essa coisa de, eu não sei se eu sei, e aí você faz, aí você tem um gostinho de tipo, nossa, eu acho que eu consigo. Essa sensação é incrível. É maravilhosa. Isso não quer dizer que você tá jogando tudo pro alto. Não, mas você pelo tá contrário. começando a se conhecer. E fala assim, nossa, olha só, meu braço alcança um pouquinho mais aqui. E você olha, falou não é que uma eu dou certo ali? E você falou o lance de jogar, não é mesmo jogar nada. Eu não joguei nada fora. Isso. Nada. Nada do que eu fiz, nada do que eu estou... Porque eu continuo fazendo. Mas é crescer, é dar um passo, é sair da sala, assim, falar, nossa, aqui é maior, você consegue enxergar, né? Você começa a ver umas coisas que você fala, não, eu sou capaz sim. Aí, de repente, não sei hoje, né? Mas eu olho e falo assim, eu tava parada. Estava estagnada. Eu tava parada. E uma coisa que a Cris falou, que eu acho que é muito, mas muito importante, é esse aconselhamento mesmo, Nossa, né? sim. Então, assim, quando a pessoa quer empreender, nada melhor do que conversar com alguém que já está vivendo exatamente naquilo que ela quer empreender. Então, eu quero abrir uma cafeteria. Sim, converse com alguém que já está nesse mundo, já está trabalhando nisso. Porque às vezes a gente cria uma ilusão, principalmente as pessoas que vivem muito tempo no CLT, elas imaginam não só isso, mas qualquer pessoa idealiza uma realidade de empreendedorismo. Com certeza. E que no dia a dia, 90% das pessoas não vivem aquilo. Né? Então é legal conversar com pessoas. Então a Cris, ela se aconselhou com uma pessoa que ela já vive do trabalho dela, do serviço dela, do talento dela. Ela não trabalha há muito tempo, né, como CLT, e você ouviu como que é o mundo lá fora. Né? E assim qualquer tipo de empreendedorismo. Então mesmo o café, que foi o exemplo que a gente até já passou, a gente já teve nessa cafeteria, a Gabi e o Gustavo já tiveram, então conversa com a pessoa que já vive aquilo. Como que é a sua rotina? Não é nem só o quanto a pessoa ganha, porque às vezes as pessoas ganham muito, mas vivem uma vida enlouquecida. É isso que você quer? Exatamente. Então se você que tem uma padaria, eu quero abrir uma padaria, converse com alguém que já tem padaria. Como que é a sua rotina? Você trabalha em qual horário? É todo dia? Qual que é a dificuldade? É fácil arranjar funcionários? Né? Ouve a pessoa que já está ali. Não tem coisa melhor, porque você já vai ouvir uma pessoa que já tem experiência. Que pode ser que ela fale, é muito difícil, mas valeu a pena pra mim. E aí você ouve aquilo e segue em frente. Ou não, você fala, nossa, mas
dono de padaria acorda às 5 da manhã junto com o padeiro? Sim, a Sim. maioria das Acorda padarias antes do padeiro. acorda, né? 5 horas da manhã, eles já estão lá, né? Falei acordar às 5 horas da manhã. Mas acordam às 4 horas da manhã junto com o padeiro. É. E aí, às vezes, as pessoas pensam, eu vou comprar uma padaria, vou colocar um padeiro muito bom, um gestor muito bom, e eu apareço lá uma vez por dia, fico umas 2 horas, e é uma Gente, ilusão, é. muitas vezes, né? Então, buscar conselhos, eu acho que acaba tirando um pouco o medo e te traz uma realidade do que é empreender. Se você quer exatamente aquilo, né? E aí entrando nas dicas práticas, né? Que a gente quer dar para quem tá com vontade de empreender, montar um plano de negócio. Ah, isso é. Conversou com, vou abrir uma cafeteria, conversa com um, com o outro, senta e monta um plano. É. E um Tenha plano uma real, reserva, um plano real, né? Que nem você falou, porque reserva assim, é o... uma reserva financeira e também assim, né? Saber o que você quer. Saber o que você quer. Sim. Ou o que você não quer. Por quê? Você vai sair fazendo um negócio sem Eu acho que dinheiro, o saber sem... o que quer, além de ser importante no início, te faz perseverar no meio das dificuldades. Acho Porque sim. nesse período de empreender tem o início, tem o meio, e ali você Você não pode sabe estar indo pra onde muito você bem vai. ou não pode não estar indo muito bem. Então, o que vai te fazer permanecer? Isso. Sabe aqueles casos de empreendedor que está devendo para todo mundo, mas está ali Isso. firme e forte com o seu negócio, acreditando exatamente. nele? Então, o que faz passar por essas dificuldades é o saber o porquê que eu abri aquilo. Isso. O porquê que eu tô vivendo isso. Se você não tiver essa clareza, na primeira dificuldade, você vai larga. falar, Você vai se isso aí arrepender. não era para mim mesmo, não sei o quê. E eu queria ouvir da Gabi, porque assim, quem vê a Santa Costura hoje, com 15 anos, a gente numa casa linda e tudo, não imagina como foi a questão da perseverança. Não foi no primeiro mês, não foi no primeiro ano. Quantos anos para você respirar e falar, eu acho que dá para pagar as minhas continhas agora. Quanto tempo? Não, foi no 5º ano que eu consegui ver uma luz no fim do túnel de, beleza, vamos conseguir pagar aqui com um pouco mais de respiro. Mas precisou de muita resiliência, né? São 5 anos. É muito tempo. É muito tempo. A maior parte das empresas não dura um ano. E até falando disso, né, que a gente chegou a comentar antes, não existe uma escola de empreender no Brasil, não existe matéria nas escolas sobre isso. Sim. A gente não aprende, né, de forma prática e teórica também, como fazer isso. Em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a pessoa empreende e quebra, as pessoas falam, meu, parabéns, você sabe o que não fazer. Isso. Você já está melhor para sua próxima empresa, você já sabe muito mais do que você sabia antes. Aqui no Brasil, se você dá errado, se você fecha, nossa, meu, você viu? Quebrou. Nossa, quebrou. Ixi, o que ela fez de errado, não sei o quê. Vira, assim, loser, né? A pessoa vira o perdedor, mesmo, fracasso. Né? O fracasso. E não deveria ser assim, porque a vida de empreender é um risco. É tentativas e erros, tentativas e acertos. É sempre desse jeito. Então precisa ter essa resiliência mesmo e o porquê. O porquê vai te fazer permanecer. Né? Se você está abrindo, acontece muito isso, de pessoas abrem, por exemplo, franquias, não tem a mínima conexão com o negócio. Meu Deus. Sabe quando tem um dinheiro guardado, vai lá e pesquisa franchise. Tá dando certo. Vai lá e pega a lista de franchising disponíveis. E aí o valor que você tem é, sei lá, 300 mil reais. Aí você coloca franchising até 300 mil reais. Pega uma franquia aleatória, porque tá dentro do valor, não tem a mínima conexão com o negócio, com o processo, e aí se vê ali, de repente, com um monte de funcionário que você não sabe nem como motivar, e aí começa às vezes a ficar difícil, aí por que abrir? Abri só porque eu quis abrir, porque eu quis empreender. E não existe um propósito por trás. Né? Não existe. Precisa. Pra ganhar dinheiro, né? A pessoa abre pra ganhar dinheiro. A gente tem que ter essa dica aí muito forte. Ter um propósito. Ter um propósito. É isso que vai me fazer ter resiliência, vencer esses medos. Onde eu quero chegar, qual que é o meu alvo, por que eu tô fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Se não tiver isso, você não anda. Não anda. Não continua. Você desiste, você fica aí. Estagnado, né? E dinheiro
não é a motivação para Ah, empreender não é. de maneira alguma. Não é. Mesmo as pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro quando não tem um porquê, Não um é. propósito de verdade, um amor pela empresa, por aquilo que é feito, dificilmente acaba sendo sustentável, assim. Então, quero empreender para ganhar dinheiro. Não, normalmente não é assim que funciona. Você precisa ter um porquê mais forte do que isso, para aguentar os trancos e barrancos de empreendedorismo. Um amigo meu, que a gente estudou junto, ele logo lá no começo da Santa Costura, ele até me ajudou com o primeiro plano de negócio, assim. Mas, gente, nunca tive plano de negócio exatamente. Ele tentou me ajudar, mas nunca tive. Ele falou assim, por que você quer empreender? Por que você quer ter uma empresa, uma marca? Aí eu fiquei assim, pensando, né? Porque eu quero trabalhar com... preciso trabalhar. Vou trabalhar com o que eu gosto. Sei lá. Aí ele falou assim, porque você quer ser feliz. O que significa isso, você quer ser feliz? Você trabalhar com o que você ama, você trabalhar com o que você gosta. Sim, você ter uma remuneração envolvida nisso, mas não é o primeiro seu objetivo. foco, né? Não é o foco. Mas você saber que você está fazendo algo que te traz uma satisfação, né, que está envolvido nesse porquê, envolvido nesse propósito, você vai levando ali dia a dia, né, a história. Mas indo agora para o nosso final. Não, deixa eu dar uma dica antes. Não, calma. Tá. Que o final é a dica de ouro. A dica de ouro? A dica, Você já tá com a dica de ouro no... Não sei, eu ia dar uma dica. Não sei se ela é dica de ouro, Mas gente. você Eu ia dar uma sabe dica. que... Não, porque eu já ia dar essa dica independente se é dica de ouro. Independente, então vai. A dica aleatória. Não é aleatória. Aleatória não. Dica que não necessariamente é de ouro. O que acontece, né? Eu que faço consultoria com finanças, eu me deparo com muitas situações desse tipo. O casal está lá, bonitinho, os dois no CLT, trabalhando, cada um na sua empresa, com a sua carteira de trabalho sendo assinada, e aí os dois cansam do CLT, independente do motivo, e os dois querem empreender ao mesmo tempo. Então combina, você sai da sua empresa, eu saio da minha empresa, a gente pega a rescisão e a gente abre uma empresa junto. Ai. Dica, gente, isso normalmente dá muito ruim. Por quê? A empresa, ela está iniciando, eu brinco que toda empresa é um bebê recém-nascido, é um bebezinho. E bebê recém-nascido sustenta uma família? Bebê recém-nascido trabalha, consegue pagar conta? Super, vai trabalhar, acorda cedo. Não tem condições, entendeu? Então aquele bebê, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser alimentado. O bebê tem que ser alimentado, e não o bebê alimentar uma família. Então o que é a dica que eu dou para você, casal, que quer empreender? Mantém um no CLT para conseguir dar aquele sustento básico para casa, e o outro vai lá e voa. Perfeito. Vai fazer o trabalho, vai iniciar a empresa, vai aprender, vai crescer, enquanto o outro tá ali pelo menos dando sustento para casa, para que aquele desafio do empreendedorismo não passe a ser um desafio dentro da família. Então essa dica eu deixo porque acontece demais assim. Tem casos que dá certo, maravilhoso, mas a grande maioria dá ruim. Então assim, mantenham ali quietinho e o outro vai, e quando as coisas, então quando esse bebê começar a ficar uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto forte, aí o outro vem para fortalecer, unir as forças e fazer crescer ainda mais a empresa. Então essa é uma dica. Muito bom. Aí de finanças. Então já vai pensando na sua dica final. Agora outra dica. Isso, vai pensando aí enquanto a gente fala aqui. Mas eu quero fechar esse episódio maravilhoso. Muitas coisas a gente já falou, muito rico. Mas assim, para fechar, uma dica, uma palavra para uma mulher que tá aí nesse momento de vai, não vai, ou às vezes já tá empreendendo, mas tá cansada. Sei. Deixa aí, Cris, a sua palavra de incentivo ou uma dica. Eu vou dar a minha, enquanto você pensa. Vai pra gente ficar pensando. Vocês vão pensando aí, mas uma dica, ou se você também tá aí meio perdida, né? O que eu faço, tal? Olhe pra você. Olhe pra dentro de você. O que eu sei fazer? Qual é o meu talento? Onde eu sou boa? Sabe, olha pra você e olha pra sua história. O que você fazia quando você era pequena? Por que você deu essa dica? Porque você queria ela? Não, porque essa dica foi o que aconteceu comigo, né? Então. Mas eu não tinha pensado em trazer essa dica. Olhe pra dentro de você. E aí vai estar ali, ó, o seu talento, aí o seu diamante pra
empreender, se é essa a sua vontade? É. Já tem sua dica, sua palavra? Essa dica aí é a realidade, né? Buscar essa ajuda, por exemplo, eu busquei num profissional mesmo sobre talentos, que é a Lívia, né? Ela me ajudou muito nessa fase, porque não é fácil falar assim, ó, busque quem é você, busque seu talento, mas onde? Tá, onde? Quem? Vou falar com uma amiguinha? Não é isso. Busca um profissional mesmo. Sim. No meu caso, a Lívia é um profissional que ela traz, nem sei o nome que ela faz. Mentoria do talentos, né? Mentoria profissional, né? E aí aquilo foi clareando, foi despertando em mim algo que tava dentro de mim, que eu mesmo não acreditava. Porque não é fácil você olhar para algo que você faz no seu cotidiano e no seu trabalho, porque é fácil você aceitar os erros, quando alguém critica você. Você não é boa nisso. A gente pega aquilo com uma força. Sim, abraça, cuida da crítica. Agora, quando alguém fala assim, nossa, olha, como você é boa nisso. Você acha verdade? Mesmo? Não, obrigada, mas você não engole aquilo. Então, assim, é uma dificuldade do ser humano. Eu acredito nisso, porque eu tive muito essa dificuldade. Eu tenho até hoje que vencer essa dificuldade, porque não é mágico também. É um exercício mental. Então você fica assim, poxa, será? Peraí, deixa eu guardar isso aqui numa caixinha. Você tá falando que eu sou boa, vou guardar isso aqui. Foi o que eu fiz com a Lívia. Vou guardar isso aqui, vou guardar isso aqui, vou guardar isso aqui. Vou pesquisar sobre isso. Nossa, gente, aquilo vai te enchendo da verdade de quem você é. Não tô falando dessa coisa lunática pra virar arrogante, nada disso, nem orgulho. Porque também é outra linha que é perigosa. Mas saber quem você é. E aquilo vai te dando certeza que aquilo que você faz, do talento que você tem, usar para compartilhar com o outro. Aí 2 chaves. Saber quem você é, não é pegar e sentar em cima, não vou dividir com ninguém. Não. Aí eu compartilho isso. Aí quando eu sei que aquele talento é para servir o outro, eu falo, nossa, aí você fica completa. Aí você acha uma plenitude. Quando você serve o outro, você passa por você aquele... Deus te deu, porque não é nada da sua capacidade. Pelo menos quem acredita, eu acredito nisso. Então assim, Deus me deu esse talento. Poxa, estou desenvolvendo há tanto tempo. Então deixa eu servir a fulana ali. Tô servindo. Aquilo te dá uma satisfação tão grande, que não existe variável que paga isso. Não existe. Aí cai no lance do final do dinheiro, não trabalhar pelo foco. Exatamente. Então, assim, quando aquilo bate em você, você fala, eu sou feliz pra caramba, pra não falar um palavrão, eu sou feliz nisso aqui. Aí você não entende? Claro, querida, você sabe seu talento, você se orgulha dele e não divide com ninguém, e tá aí, não quer servir as pessoas, sabe? Então, eu acho que essa é uma dica. Se conhecer, mas servir as pessoas, servir, é um desafio. Porque a gente só quer também servir quem a gente se dá bem. E não é essa medida, é outra medida, recalcada, sacudida. Toma. Então, assim, é isso, é sobre servir. Então, quando você ensina, quando você passa isso, a satisfação é muito melhor do que o dinheiro, porque quando você vê, você tá com um bom perfume, você tá inteirinha de Santa Costura, com veja no pé, aí você fala, valeu a pena, vai valer a pena, valeu a pena. Então é isso aí, hoje eu prefiro viver assim, entende? Muito bom. Muito melhor, de frente pro mar. E quero finalizar com a dica da Vanessa. Nossa. Não, a gente vai ter que falar muito disso, na verdade. A gente vai ter que voltar muito nesse assunto, porque eu tenho várias dicas aqui de empreendedorismo, gente, das 4 capas do herói do empreendedorismo que eu falo. Não, mas daí é um outro assunto. Fala assim, mas eu acho que para agora, eu acho que minha dica agora não é nem dica, é uma palavra que é perseverança mesmo. É perseverança. Continue a nadar, sabe? Continue a nadar. Mas também, se precisar parar e iniciar uma outra coisa, também não tem problema. Sim. Porque muitas vezes a pessoa fica tão nessa palavra da perseverança que tá tudo dando errado e não desiste. Então tem alguns momentos que a perseverança vai te fazer passar por isso
e continuar naquele mesmo negócio. Mas às vezes a perseverança é falar, não deu certo, mas eu vou perseverar em outra coisa e tá tudo certo. Então, perseverança, saiba exatamente por que você está fazendo isso e não esqueça que Deus é quem sustenta cada um de nós. Exatamente. Acho que esse é o ponto. Então, persevere. Tá Continue a nadar. Tá tudo bem fracassar. Tá tudo bem fracassar. Tá tudo bem. Fracassa, aprende, levanta e vai. E vai. E vai. E continua. E é isso aí, né, É gente? isso, mais Mais um episódio. Mandem episódio. sugestões de temas que vocês querem que a gente fale ou convidados que vocês querem que a gente traga. Sim. Então, traga A sugestões. gente vai seguir aí numa sequência falando sobre empreendedorismo. É. A gente tem muita, como a Vanessa falou, a gente tem Nossa, tem muita muita coisa. coisa para falar, muito assunto. E logo também a gente vai trazer algumas convidadas muito especiais para vocês. E é isso. É isso. Somos muitas. Somos muitas. Muitas. Beijo, Tchau. até a próxima.